Olá, meu povo! Terceiro e último vídeo dessa semana. Quero só mostrar pra vocês como é que tá aqui meu amigo, essa personalidade importante aqui da casa. Holt. Você tá bem, bichinho? Meu bichinho tá mal? Olha o brinquedo dele. Cachorro chique, brinquedo de gente pobre, olha. Corda, garrafa pet. É isso aí. Gente, vamos dar seguimento aqui. Ageu capítulo 2 diz que no 21º dia do sétimo mês, olha, sétimo mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. A palavra é assim: pergunte o seguinte ao governador de Judá, que no caso é o Zorobabel, filho de Sealtiel, e pergunte também ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, né? E também ao restante do povo. Pergunte a eles, primeiro, aqueles que ouviram a palavra de Deus, governança, o governo, estado, né? E governo religioso, tá? Olha aí. Quem de vocês viu esse templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora. Tem nada a ver, né? Uma coisa com a outra. Pois é. Verso 4. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. E coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Olha aí. Terceiro. Coragem, né? Ao trabalho, ao povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês, quando vocês foram tirados, aqui de saíram, foram tirados do Egito. Meu espírito está com vocês, não tenham medo. Eles estavam com medo porque tinha uma ordem anterior do rei Xerxes que tinha que parar a obra até ele mandar. O rei Xerxes, ninguém sabe o que houve, né? A gente sabe que aqui agora é momento de Dário, tá bom? É tipo assim, o Senhor tem poder de tirar e pôr, ele abate, ele eleva, ele edifica, ele derruba, ele tem todo o poder. Então, enquanto alguém que é elevado a uma posição reconhece que o poder que realmente resolve é o de Deus, reconhece que o céu vem primeiro, tudo bem. Quando a pessoa diz, não, peraí, eu estou organizando aqui, é só meu interesse, não quer saber de Deus, realmente passa rapidinho. Por isso é que eu creio em tempos bons, tempos melhores virão. Se a igreja do Senhor orar, ele vai mover céus e terra. Mas a igreja dele, ele nunca vai abandonar. Bom? Então as pessoas aqui estão dizendo, olha, quem viu o primeiro templo, não dá para comparar com este, mas sejam corajosos, eu estou com vocês, vamos ao trabalho. Verso 6 diz assim, ó, dentro de pouco tempo farei tremer o céu e a terra, o mar e o ocidente. Farei tremer todas as nações e elas trarão para cá os seus tesouros. Eu vou encher esse templo de glória. Não é glória de Deus não, gente. A glória que está referindo aqui é a riqueza dessa terra, de toda a terra, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 8. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. Então a glória deste novo templo será maior do que o antigo, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar estabelecerei paz, declara o Senhor dos Exércitos. E aqui vem um questionamento que muita gente fala, que o profeta Ageu errou. Errou. Olha, nós já vimos que quando se lançaram os alicerces do novo templo, a multidão que estava lá ficou dividida, né? Uns pulavam de alegria e oh, glória, outros choravam de tristeza, né? De tristeza, tá? E porque tinham visto a glória do primeiro templo e sabiam como é que ia ser esse outro aí. E aí agora o Senhor está dizendo de um evento e de um momento em que ele vai fazer, ele vai tremer todas as nações, ele vai mexer com todas as nações da terra, um planeta. Ele diz, eu vou mover o céu, eu vou fazer tremer o céu e a terra. E aí um evento mundial como esse, bom, está falando do tempo do fim. Por isso, não é que o Ageu errou, é que ele está dizendo aqui que a glória dessa casa será maior do que a primeira. Bom, a glória da casa, a riqueza, a prata e o ouro que tinha na casa, que foi colocado por Salomão, nunca foi superado. Nunca foi superado. Mesmo na época do Herodes, aumentou, tirou das medidas, fez tudo melhor. Ninguém jamais superou a glória do templo, o ouro e a prata que foi colocado lá. Nunca. Então nós estamos falando de um outro momento em que Deus vai mover todo o planeta.
E outro item que nós precisamos comentar aqui. Diz assim, neste lugar estabelecerei paz. Me diga quando foi que teve paz naquele lugar. Até pouco tempo, até ano passado, ano atrasado, né, 2 anos aqui para trás, os judeus que queriam ir no monte do templo tinham que ir disfarçados de adoradores do Islã, né? Tá? Tinha que ir disfarçado de árabe para fazer uma oração no templo. Porque qualquer pessoa podia ir lá, eu podia ir lá visitar o monte do templo. Mas o judeu não podia. Que interessante, não é? É lá onde está aquela mesquita, né, no domo da rocha, que chama Al-Aqsa. Ok? Nunca houve paz, sempre foi guerra. Bom, queridos, esse momento aqui que o Senhor está falando, eu creio que se trate do tempo do fim. É o único momento em que o segundo templo vai ter uma glória maior do que o primeiro. Eu não estou falando de glória de Deus, estou falando de glória do templo. O texto fala de glória do templo, está falando de prata e ouro. Isso será na época da vinda do Mashiach, do Messias. Certo? Quando fala segundo templo também, eu quero que você entenda. Tem a questão do aquele que é da terra, terreno, e aquele que é celestial. O homem da terra, Adão. O homem do céu, Jesus, Josué, Yeshua. Tá? O homem da terra é natural, o homem do céu é espiritual. O primeiro templo é o de Salomão. O segundo, considerado, será o do Mashiach, do Messias, Yeshua. Tá bom? Porque se formos contar essa questão de tempo, primeiro e segundo tempo, esse foi o segundo. O do Herodes foi o terceiro, não tinha nada a ver com esse aqui. Tá? Então, é o quarto templo que vai vir, o do Messias, o quarto? Não. Esse templo aqui que o profeta Ageu está referindo, já é o templo espiritual, é o templo do Messias, na época do milênio. Tá? Todas as nações virão, diz as profecias bíblicas, virão e adorarão a ele no monte do templo. A nação que não vier adorar o Senhor, não vai cair nem chuva sobre ela, está escrito, né? Será um milênio, um reino de paz, o leão vai pastar junto com o boi, a criança vai brincar com os animais peçonhentos, né? Nenhum mal se fará no monte do Senhor, tá? As armas de guerra serão transformadas em foices e podadeiras, as pessoas vão trabalhar com a terra, né? Certo? Agricultura, pecuária e tal. Tá bom? Então, esse momento aqui ainda está por vir. Esse segundo templo que está em evidência aqui, se trata do templo espiritual, do templo do Messias, da época do milênio. Então, eu quero que você vá comigo agora ao livro de Zacarias, no capítulo 1, e logo no versículo 1, diz que no 8º mês do 2º ano do reinado de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Berequias, neto de Ido. O Senhor muito se irou contra os seus antepassados, por isso diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como seus antepassados, aos quais, né, os antigos profetas proclamavam, né, os profetas falavam e falavam e falavam, mas vocês não deram ouvidos, né? Diz a parte B, mas eles não me ouviram, nem me deram atenção, declara o Senhor. Versículo 5. Onde estão agora os seus antepassados? E os profetas, acaso vivem eles para sempre? Mas as minhas palavras e os meus decretos que ordenei aos meus servos, os profetas, alcançaram os seus antepassados. Minhas palavras alcançaram. Minha palavra ela não volta vazia, não. Né? E as minhas palavras levaram eles a converter-se e a dizerem, o Senhor dos Exércitos fez conosco aquilo que os nossos caminhos e práticas mereciam. O Senhor dos Exércitos fez conosco conforme ele prometeu. Né? Por boca de quem? Por boca do profeta. Então a palavra de Deus liberada por um profeta de Deus, essa não volta sem se cumprir, não. De jeito nenhum. Ageu 2, versículo 10, vai falar da obra do templo, né? O retorno da construção do templo, tá bom? Vai dizer assim no versículo 10. No 24º dia do 9º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Faça aos sacerdotes a seguinte pergunta, relacionada à lei, né? Certo? Verso 12. Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes,
e com ela tocar num pão, ou em algo cozido, ou em um vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Porque a carne estava consagrada? Os sacerdotes respondem, não. Em seguida perguntou a Ageu, e se alguém ficar impuro por tocar num cadáver? Um parente morreu, né? Você foi lá, tocou. E depois tocar em alguma outra coisa, alguma dessas coisas, aquela coisa ficará impuro? Eles dizem sim. Os sacerdotes responderam, ficará impuro sim. Verso 14. Ageu transmitiu essa resposta do Senhor. A questão é exatamente isso que acontece com esse povo e com esta nação. Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. O que Deus está dizendo aqui? Então essa gente é impura, meu povo é impuro, está impuro, e tudo que eles me oferecem é impuro? É. Tá, porque quando eu estou impuro, tudo que eu toco se torna impuro. Como é que eu estou impuro e vou oferecer a Deus uma coisa pura? Ainda que a lei diga que tal e tal e tal e tal animal é puro e é bom para sacrifício e é aceitável. Se eu estou impuro, eu toco no animal, o animal está impuro. Como é que Deus vai receber? Você está entendendo o raciocínio? Tá. Versículo 15. Agora prestem atenção. De hoje em diante, reconsiderem em que condições vocês viviam antes de se colocarem, né, pedras sobre pedra no templo do Senhor, ou seja, antes de se retornar à reconstrução do templo. Verso 16. Quando alguém chegava a um monte de trigo, procurava 20 medidas, só tinha 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só tinha 20. Só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês com mofo, ferrugem, granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Né? Certo? A partir de hoje, no 24º dia do 9º mês, atentem para esse dia, para essa data. A data em que os fundamentos do templo do Senhor começaram a ser lançados. A partir de hoje, reconsiderem. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado frutos. Mas, de hoje em diante, marquem essa data, de hoje em diante, abençoarei vocês. Olha aí o desafio do Senhor declarado pelo profeta Ageu. Ou seja, até aqui, eu não estava abençoando, eu estava colocando empecilho, atrapalhando, eu estava destruindo a obra de vocês. Até aqui vocês não prosperavam, porque cada um estava cuidando de sua própria casa. Até aqui vocês estavam confortavelmente obedecendo ao decreto de Artaxerxes, quando ele, na verdade, já desapareceu da face da terra, ou da história desapareceu, né? Até aqui vocês estavam tratando de dar ouvidos e atenção ao decreto de um homem que disse que a obra tinha que parar até que ele ordenasse o retorno à obra. Mas até aqui vocês estavam procedendo em desacordo com a minha vontade. Porém, a partir desse dia, quando vocês colocam aqui o alicerce da casa do Senhor, desse dia em diante, vocês podem olhar tudo. Marquem essa data e olhem tudo. Olhem para o passado, o que ficou, e olhem para frente, o que virá, porque eu vou abençoar vocês. Ou seja, aqui tem um princípio que eu quero concluir, deixando para você. Quando eu entro no centro da vontade de Deus, queridos, existe um convite da parte de Deus a que eu pare e faça uma análise do que passou e do que virá, porque Ele vai exigir, determinar a bênção, ela virá para mim, por causa da minha obediência, por causa da honra que eu dou ao Senhor em cumprir aquilo que Ele determina para mim. Ok? A ideia é essa. Não queira estar longe da vontade de Deus, seja por imposição de homem, seja por medo e autoridade de homem, ou quando entrar em conflito aquilo que o homem, o governo humano declara, quando tiver em conflito com aquilo que Deus está mandando através de um profeta, eu vou dizer a verdade. Ainda que outros digam que é incitação à rebelião, fique com a palavra de Deus, aceite aquilo que Deus determina para você e tudo irá para você de bem para melhor. Que tenha um ótimo final de semana para você. Jesus te abençoe e te guarde, a ti e a tua família. Até semana que vem, se o Senhor nos permitir.